Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, meu irmão católico, meu irmão pentecostal, qualquer um que estiver ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo nesse momento, eu quero deixar aqui alguns versículos da palavra de Deus para nossa meditação. Nós vamos falar hoje sobre a volta de Jesus e também a manifestação do anticristo, né? Abre a sua Bíblia aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, quando o apóstolo Paulo ele diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Jesus não virá sem que primeiro aconteça a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? Esse homem do pecado que a Bíblia fala é o anticristo. Porque no versículo 4 diz o seguinte: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, nós vemos aqui a, a exortação do apóstolo Paulo, né? Para a pessoa não se preocupar como se a volta de Jesus fosse acontecer hoje. É claro que temos que estar preparado, né? Porque mesmo que Jesus não volte hoje, mas se hoje eu descer à sepultura, eu tenho que estar preparado. Por quê? Depois da morte não resta mais sacrifício. Se eu descer à sepultura, eu vou descansar e aguardar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ressuscitar e subir com ele, né? Então, é importante observarmos o que a palavra de Deus nos diz. Aqui no versículo 5 diz o seguinte: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O anticristo, ele já existe. Tem muita gente que prega, ensina que o anticristo só vai se manifestar depois que Jesus levar a igreja. Isso não é verdade, meu irmão, meu querido líder, que às vezes ensina isso. Você não pode provar isso na Bíblia. Por quê? A Bíblia diz aqui, foi bem claro, a volta de Jesus não vai acontecer sem que antes aconteça a manifestação do anticristo. E nós temos por base a palavra de Deus. A nossa única regra de fé e prática tem que ser a palavra de Deus, né? E se é a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus, nós temos que ficar com o assim diz o Senhor, e não com o assim diz o pastor, não com o assim diz o sacerdote ou o líder religioso, qualquer que for. Se a sua pregação e o seu ensino não está de acordo com a palavra de Deus, é preciso termos cuidado de examinar a palavra de Deus para ver se o ensino que estamos recebendo está de acordo com a palavra de Deus. Então nós vemos aqui a manifestação do anticristo, né? Vai ser antes da volta de Jesus. O versículo 6, né, que eu já li, diz: agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que detém o anticristo que não deixa ele ainda fazer aquilo que ele tem vontade? O Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está operando no ser humano, embora ele
esteja sendo usado por Satanás, né? Para transmitir aí algumas coisas que não é verdade, que não condiz com a palavra de Deus, o Espírito Santo ainda está agindo nele para não deixar ainda ele fazer aquilo que ele quer. O versículo 7 diz o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Você já ouviu falar que o Espírito Santo vai se retirar da terra? Ele vai se retirar dos seres humanos, daqueles que não obedecem à palavra de Deus, daqueles que estão do lado do assim diz o pastor, assim diz o líder religioso, seja ele qual for, e não está com o assim diz o Senhor. Então, o que está escrito na palavra de Deus é o que assim diz o Senhor. O versículo 8, eles dão uma grande informação sobre o que vai acontecer com o anticristo antes da volta de Jesus. Olha aqui. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará. Matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, a vinda de Jesus, ela vai destruir o anticristo, aquele que está no mundo pregando a mentira, pregando tudo que é contra a palavra de Deus, né? O que é anti? É o contra, né? Anti-inflamatório é contra a inflamação. Um remédio antigripal é antigripe, é contra a gripe, né? E assim sucessivamente. Então, o anticristo é contra Cristo, embora ele queira parecer Cristo, né? Queira se manifestar dizendo que é manso, é tranquilo, prega a palavra de Deus, mas quando ele ensina o contrário do que a palavra de Deus diz, então ele está sendo o anticristo. E nós já vemos, né? Estamos vendo aí a manifestação do anticristo de muitas formas, né? Abaixando aí o valor da palavra de Deus, né? Desvirtuando a palavra de Deus, que essa é a função do inimigo, é desvirtuar a palavra de Deus. Deus fala uma coisa e ele diz outra. E nós vemos aí, a gente pode até mencionar, né? Um poder religioso, um líder religioso concordando, ou seja, concordando com coisa que a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. E o líder religioso já está concordando, pedindo lei para legalizar uma coisa que a Bíblia chama de ilegal, Deus abomina, né? Que é o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Acredito que muitos já têm visto isso por aí, né? O casamento de duas pessoas do mesmo sexo tem um líder religioso que está pedindo esta lei, né? Já se manifestou dizendo que o homossexualismo, né? A favor do homossexualismo, e disse que o homossexual ele tem direito de ter a sua família, de se casar e de ter a sua família, né? Isso é terrível, irmãos, porque isso é contra a palavra de Deus, viu? É contra a palavra de Deus. É por isso que a gente tem que estar atento ao que a palavra de Deus diz. Tem muitos que dizem que o anticristo ele vai se manifestar na última semana das 70 semanas. Gente, a última semana das 70 semanas, ela terminou no ano 34 depois de Cristo, culminou ali com a morte de Estevão. Essas 70 semanas, elas foram determinadas para que o povo de Israel se voltassem para Deus. Foi 490 anos de oportunidade para o povo de Israel se voltar para Deus. Eles não se voltaram para Deus. Eles mataram o servo de Deus, mataram Estevão, o homem cheio do Espírito Santo e que pregava a verdade. Eles apedrejaram ele, isso no fim das 70 semanas, viu? Esse negócio de que as 70 semanas, a última semana vai se cumprir depois que Jesus voltar, não é verdade, viu? Não é verdade. Outra hora eu vou fazer um vídeo lendo lá no livro do profeta Daniel, né?
onde fala ali e fará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Eu vou explicar em outro vídeo, né? Quem que é esse que vai fazer aliança com muitos durante uma semana, mas na metade da semana vai fazer cessar o sacrifício. Mas nesse vídeo eu estou mostrando aqui apenas que o anticristo ele vai se manifestar antes da volta de Jesus. Por quê? Versículo 8 que eu já li, né? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Meus queridos, vamos meditar nessa palavra, viu? Vamos ler mais com cuidado aí, esse segundo capítulo, né, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o qual é verdade para os nossos dias, viu? É verdade presente, né? Estamos muito próximo aí da manifestação total do anticristo, né? Que Deus abençoe cada um, viu? E continue aí, daqui para frente eu vou, pela graça de Deus, quero gravar mais vídeos, tá? E colocar aí na disposição para que todos possam assistir aí a palavra de Deus, né? Que Deus abençoe cada um. Até o nosso próximo vídeo.